Vamos trazer agora aqui no nosso Antena Manhã, nós vamos trazer a nossa entrevista, antes da entrevista com o Dr. Otoniel Pinheiro, defensor público, ele que é doutor em Direito, vai falar conosco hoje sobre as ações e também sobre o trabalho que a Defensoria Pública realiza, né? Quais são os trabalhos que são realizados, né? Como você pode inclusive acionar a Defensoria Pública para defender os mais diversos direitos que o cidadão tem. É uma instituição que serve como um instrumento importantíssimo para a defesa dos direitos dos cidadãos, sobretudo aqueles mais fragilizados, que não têm, muitas vezes, como constituir um advogado, que não tem como se defender sozinho. Então, esse instrumento do direito ele é disponibilizado por meio da Defensoria Pública. Antes dessa entrevista, que vai ser já na sequência, eu vou falar do nosso parceiro Lourinho Distribuidor. Do litoral ao sertão é Lourinho Distribuidor para material de construção. Se você é lojista, você não pode deixar de ter o Lourinho como parceiro, porque lá você vai encontrar grandes ofertas e muitos benefícios, né? Você vai ter promoções que somente os lojistas conseguem com o Lourinho Distribuidor. Acesse lá no Instagram, @Lourinho Distribuidor 30 anos. E agora sim, o povo precisa saber como a Defensoria Pública atua e quais os serviços que a população pode encontrar nela, qual sua função. Quem vai explicar para a gente é o defensor público, professor do curso de Direito, doutor em Direito, doutor Otoniel Pinheiro. Muito bom dia, seja bem-vindo, boa sexta-feira. Bom dia, Abdias Martins, bom dia aos queridos ouvintes e telespectadores da Rede Antena 7. Um prazer imenso aqui estar de volta, assim como todas as sextas-feiras, em nosso quadro O Povo Quer Saber. Estamos aí para discutir com a população e esclarecer alguns temas relevantes. E doutor Otoniel Pinheiro, o povo quer saber. Eu, na minha função jornalística, sempre fiz matérias que no contexto dessas matérias a Defensoria Pública se fazia presente. E nessas matérias a Defensoria Pública sempre estava no contexto da defesa dos direitos de pessoas fragilizadas. Geralmente pessoas pobres, que não têm condições de constituir um advogado para defender inúmeros casos. Questão de remédios que as pessoas às vezes não conseguem e aí precisam acionar o Estado, mas eu não vou falar aqui para que o senhor possa nos dizer em quais casos o cidadão pode acionar a Defensoria Pública e qualquer cidadão pode fazer esse chamado e esse apelo? Bom, meus caros ouvintes e telespectadores, a Defensoria Pública é uma instituição relativamente nova. Ela foi criada com a Constituição de 1988 aqui no Brasil. E para que ela serve? A Defensoria ela é a advogada das pessoas que não podem pagar pelas custas de um processo e pelos honorários advocatícios. Então, é advogada das pessoas mais carentes. E ela atua na função extrajudicial, né, prestando esclarecimentos a quem dela precisar, e judicialmente. Como é esse trabalho judicial da Defensoria Pública? Vai que a pessoa, né, que não tenha condições de contratar um advogado precise de uma ação de alimentos, né, para colocar o pai que não quer pagar, ou até mesmo a mãe que não queira pagar os alimentos para os filhos, a questão de uso capião, a questão de problemas em registros de nascimento, a questão de retificação, a questão relacionada ao direito do consumidor também, é uma demanda que está aumentando muito lá na Defensoria Pública, que a Defensoria Pública fica ali, aqui em Maceió, né, na Comendador Leão e na Avenida Fernandes Lima, né? Temos ações também criminais nas defesas daquelas pessoas que não podem pagar. E como você bem falou, Abdias, questão relativa à saúde. Muitas pessoas que vão procurar o serviço público atrás de insumos de saúde, atrás de cirurgias, atrás até mesmo de uma consulta, elas não conseguem, elas vão atrás da Defensoria Pública para a Defensoria Pública de alguma forma resolver esse problema. E sem contar com diversas ações contra o Estado, ações contra municípios. Vale ressaltar que hoje em dia, né, a Defensoria Pública está presente em todos os municípios do estado de Alagoas, que nós chamamos de, aliás, em todas as comarcas, né? Porque comarca
em termos jurisdicionais, onde tem um juiz, um promotor e um defensor público, ela pode abranger mais de 2 ou até 3 municípios, 4 municípios, dependendo do tamanho. Então, ela está presente em todas as comarcas, diferente de tempos antigos, né, que a Defensoria Pública ela sofreu muito para crescer e ter esse respeito aqui em nosso estado, atualmente conquistado com um trabalho valoroso dos defensores públicos, passam em concurso público para poder trabalhar na função de defensor e são muito qualificados e têm prestado um serviço relevante dentro do estado de Alagoas. Doutor Otoniel Pinheiro, nós temos a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, que é a instituição que o senhor atua. Exatamente. E temos a Defensoria Pública da União. Só para a gente entender quais são os casos que vão para a do Estado e quais são os casos que vão para a federal. Pergunta muito relevante, viu? E que muitas pessoas elas ainda confundem isso. A Defensoria Pública da União, ela atua na Justiça Federal, em ações contra a União Federal e principalmente ações contra o INSS. Ela atua nessa seara. E a Defensoria Pública do Estado, na qual eu faço parte, ela atua na Justiça Estadual. Ela pega as demais demandas, as demandas particulares, as demandas contra o Estado, as demandas contra os municípios. Então, essa é a diferença básica, né? A Defensoria Pública da União, ela atua na Justiça Federal, onde entra com ação contra os órgãos federais, nós chamamos de autarquias e a própria União Federal, menos sociedade e economia mista, porque, segundo a Constituição Federal, a sociedade de economia mista, a exemplo do Banco do Brasil e da Petrobras, a competência da Justiça Estadual. Mas, enfim, Justiça Estadual, Defensoria Pública Estadual, Justiça Federal, Defensoria Pública da União. E qual é a diferença da atuação de um defensor público para um promotor de justiça, que em muitos casos também defende pessoas em situação de vulnerabilidade? Quando você deve procurar um defensor público, quando você deve procurar um promotor de justiça? Veja, a diferença histórica básica entre a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é a advogada, né? Está no processo criminal. O promotor, ele acusa o réu, né, que ele se intitula como defensor da sociedade, e também a Defensoria Pública e os advogados privados, eles atuam na defesa do réu. No meu entendimento, também é a defesa da sociedade, mas aqui é uma construção maior para nós debatermos. E também o Ministério Público, ele atua dando parecer em alguns processos que envolvem menores, alguns processos de relevância pública, e também atua em muitas ações coletivas, assim como a Defensoria Pública também atua. Mas a diferença básica é que a Defensoria Pública, ela atua individualmente, defendendo cada caso, dentre os inúmeros processos que cada dia mais aumentam a demanda dentro da Defensoria Pública do Estado. E essa é justamente a minha próxima pergunta, doutor Otoniel Pinheiro. Como tem sido a busca dos cidadãos pelos serviços da Defensoria Pública? O senhor considera que hoje temos defensores suficientes para atender essas demandas, ou a gente está precisando de mais concursos, de mais profissionais atuando? E, ao mesmo tempo, eu gostaria de perguntar, esse é um primeiro questionamento, qual o nível de resolutividade nos processos que são acionados na Defensoria? O nível de resolutividade nos processos da Defensoria são satisfatórios, né? Nós temos um quadro operacional muito qualificado, nós temos defensores qualificados para poder resolver essa demanda, né? E nós atuamos de maneira muito sincera com os nossos assistidos, né? A Defensoria Pública, ela está presente, como eu já falei, em todas as comarcas do estado de Alagoas, prestando esse relevante serviço à população alagoana. E sobre a questão de concurso público, de efetivo para trabalhar, como é que o senhor avalia? Veja, hoje, como eu tinha dito, né, nós temos defensores públicos em todas as comarcas, nós estamos atuando, né, bem, e a depender da demanda, isso será feito
feita uma nova avaliação nos próximos anos, nós vamos verificar se é preciso mais defensores públicos. Agora, hoje, atualmente, nós estamos com um trabalho muito positivo, muito satisfatório em todo o estado de Alagoas. Quem quiser acionar a Defensoria Pública por alguma necessidade aqui em Maceió e no interior do estado, como é que faz? Qual o procedimento? É preciso estar presencial na sede ou dá para fazer online também? Não, o nosso atendimento ele é presencial. Aqui na sede, na Fernandes Lima, em frente à Equatorial, é um dos polos, e também na Avenida Comendador Leão, no bairro do Poço. Nós temos também sede em Arapiraca, que é perto do Fórum de Arapiraca, em frente ao Fórum, né? Também em frente à OAB, lá de Arapiraca. E nós temos também em outros municípios, sede própria. Nos municípios em que a Defensoria Pública não tem sede própria, nós atendemos nos fóruns, né? Nos municípios de menor porte. Nós atendemos nos fóruns e o assistido, a pessoa que quiser procurar a Defensoria Pública, pode nos procurar, que nós estamos lá. Nesses municípios onde o senhor citou, onde de menor porte, que atende nos fóruns, é um atendimento diário ou tem um dia da semana, 2 dias? Não, o atendimento é diário. É diário. Diário. Chegou lá, consegue. Sim, exatamente. E olha, a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, da União, assim como o Ministério Público do Estado e Federal, atuaram, e a gente viu muitas entrevistas de defensores públicos no caso Braskem, naquele caso do afundamento do solo também, das rachaduras em prédios e nas ruas, um fato amplamente conhecido e amplamente divulgado. Sobre esse fato, doutor Otoniel Pinheiro, recentemente nós tivemos a aprovação por meio da Câmara Municipal de Maceió de um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade de autoria do vereador Leonardo Dias, que criou regras para a destinação dos valores recebidos pelo município em acordos indenizatórios com a mineradora Braskem, que é apontada como responsável pelo afundamento do solo ali na região dos bairros Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol. E aí o que é que diz esse projeto de lei? 50% do valor do acordo recebido pela Prefeitura de Maceió deverá ser utilizado para fins de compensações financeiras dos proprietários e moradores dos imóveis que foram desocupados e também dos indivíduos que exerciam atividades econômicas, ou seja, os comerciantes das regiões, daquela região da área de risco, conforme o mapa dos danos. Como que o senhor avalia esse projeto de lei que autoriza que a verba indenizatória destinada para a Prefeitura, metade seja destinada para os moradores? Foi positivo ou não? Extremamente negativo. Num primeiro momento, ela é absurdamente inconstitucional, porque trata de verba do Poder Executivo, coisa que a Câmara de Vereadores ela não pode tratar disso. Isso é da esfera do Poder Executivo, isso é dinheiro da população de Maceió, da Prefeitura, um bem comum do povo para ser usado em obras públicas de melhorias em virtude de quê? Da compensação financeira dos prejuízos que a Braskem causou ao município. E, no meu entendimento, isso deveria ser discutido com mais calma, essa questão de direcionar um dinheiro que é da Prefeitura de Maceió para indenização aos moradores. Por quê? Porque quem tem que indenizar os moradores não é a Prefeitura de Maceió. Quem tem que indenizar os moradores é a Braskem. A Braskem foi a responsável civil pelo prejuízo. O município de Maceió, se foi ou não responsável civil pelo prejuízo, que se entre na justiça e se discuta a responsabilidade da Prefeitura de Maceió por eventuais omissões. Isso é uma história. Agora, o que não pode, no meu entendimento, é pegar um dinheiro que é destinado à Prefeitura de Maceió para melhorias de obras, de saneamento da capital, para ser direcionado a uma responsabilidade que é da Braskem. Repito, no meu entendimento, esse dinheiro não pode sair da Prefeitura para indenizar os moradores. A Prefeitura não é a responsável é a Braskem.
A Braskem é a responsável, a Braskem é que tem que pagar esse prejuízo, e não a Prefeitura de Maceió. O vereador Leonardo Dias, ele inclusive comemorou a aprovação da lei e relembrou o trabalho de construção do projeto como presidente da Comissão Especial de Parlamentares dos bairros em afundamento de solo. Doutor Otoniel Pinheiro, na minha visão, aí pode haver uma interpretação dos vereadores de que eles tenham feito um benefício para a população. A reportagem aqui que eu estou acompanhando não me fala se esse dinheiro já está em caixa, não sei se o senhor tem esse conhecimento, mas na possibilidade de já estar em caixa, os vereadores talvez estivessem pensando que, como o dinheiro está garantido aqui, vamos logo segurar o que tem para beneficiar a população. Mas, de certa forma, por outro lado, esse dinheiro indo para a população, um dinheiro que era de uma determinada função, como o senhor bem disse, né, dos danos coletivos causados aos munícipes, aos moradores de Maceió. Isso não seria um benefício até para a Braskem, que agora diz, consegui duas destinações com um recurso só? Politicamente sim, né? A Braskem pode se sentir aliviada com essa indenização, uma vez que ela pode alegar que a indenização aos moradores já foi paga, entendeu? Tipo assim, uma situação para isentar da responsabilidade. Mas é bom deixar claro que dinheiro de cofre público, dinheiro público, ele deve entrar no orçamento, ele deve ser tratado com mais cuidado e não ser usado como indenização por algo que terceiros cometeu. Porque, repara, eu causo um prejuízo, vamos supor, né? Eu causo um prejuízo à população, né? Enorme, e eu pago uma indenização à prefeitura, eu pago a indenização a XY, e vem uma Câmara de Vereadores e diz, não, fica quieto aí, Otoniel, a gente usa o dinheiro que você pagou para a prefeitura para pagar o prejuízo que você causou a terceiros. Espera aí, a responsabilidade, meus caros ouvintes, é da Braskem. A Braskem é que tem que pagar essa indenização. A Braskem foi a causadora do prejuízo e não a Prefeitura de Maceió. Então, eu acho equivocado essa ideia de retirar o dinheiro da Prefeitura para pagar a indenização ao morador. Né? Claro que o morador tem que receber a sua indenização, é justo que socorra, mas não que faça com o dinheiro da Prefeitura, com o dinheiro dos munícipes de Maceió. Os munícipes, todos os munícipes, sofreram prejuízo com a interdição do Mutange, com a interdição do Pinheiro. Todos os munícipes, toda a população de Maceió sofreu. Então, a indenização é para a população de Maceió, para ser empregada em melhorias para as cidades, né? Na construção de vias alternativas, na construção do saneamento e outras situações, e não direcionado a morador, que isso sim é a Braskem que tem que pagar. Muito bem, essa a opinião do doutor Otoniel Pinheiro, ele que é doutor em Direito, defensor público aqui no nosso quadro O Povo Precisa Saber. Doutor Otoniel Pinheiro, bom Natal para o senhor e até semana que vem. Feliz Natal a todos, Feliz Natal, Abidinhas, a todos os integrantes da rede Antena 7, e que Deus ilumine ao coração de todos nós, e sempre lembrando do grande homenageado do dia de Natal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.